tarde, esse é o programa Vida e Missão. Nós preparamos esse programa para alegrar o seu coração, abençoar a sua vida. Portanto, fique conosco, Deus certamente vai te abençoar. E no programa de hoje você assiste um bate-papo com parlamentares cristãos sobre políticas de prevenção e combate às drogas. E você vai saber também como foi uma parceria do Instituto Central do Povo com a Escola de Caxias, que promoveu um dia de beleza para as mães da comunidade. Não perca a palavra do bispo Paulo Lockman, direto para o seu coração. E a agenda com as programações da Igreja Metodista no Rio de Janeiro. Agora no Vida e Missão. Cerca de 70 mulheres participaram de um dia de beleza, evento promovido pela Escola Municipal Dr. Álvaro Alberto, em Duque de Caxias, em parceria com a Pastoral Escolar. A gente entende que é como o João Wesley disse, né? O mundo é a minha paróquia. E a Igreja Metodista entende também que essa parceria, essa presença da igreja, ela tem que estar em todos os momentos sociais, em todos os locais sociais, assim também como a escola, no momento educacional. E, então, isso é muito importante. A programação incluiu um momento de reflexão com uma mensagem bíblica, um delicioso café da manhã, brechó, sorteio de tratamento capilar e atendimento gratuito de corte de cabelo e design de sobrancelha por uma equipe de uma empresa de cosméticos e formação profissional. Para a diretora da instituição, a iniciativa visa promover uma maior integração entre a família e a escola. A nossa escola tem como objetivo principal estar conciliando a família e a escola, porque a gente acha que essa parceria é primordial para o sucesso da aprendizagem das crianças. E nessa data tão especial como o Dia da Mulher, a gente quer mesmo valorizar essas mães. A parceria de escola com família é primordial para o nosso trabalho, principalmente para que nós possamos passar para essas famílias os valores cristãos, das famílias que têm sido tão destruídas através de tantas coisas que a sociedade tem passado. O Dia Internacional da Mulher dificilmente será esquecido pelas mães que participaram do evento. Faz a autoestima da mãe crescer muito, né? E a gente, quanto mais a gente bela a gente tiver, mais importante a gente consegue ficar, né? Olá, boa tarde. Estamos começando mais um quadro Bom Diálogo e hoje nós vamos falar sobre políticas de prevenção e combate às drogas, mais especificamente sobre o crack. Estamos aqui com a deputada Lilian Sá, que é também presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara e membro da Comissão de Combate ao Crack. Também estamos com o deputado Áureo Lídio, membro da Comissão de Combate e Estudos dos Efeitos do Crack e Outras Drogas, e com o vereador Tio Carlos, que é presidente da Comissão da Criança e vice-presidente da Comissão de Prevenção às Drogas da Câmara Municipal do Rio. Deputado, a sociedade tem sofrido com essa questão do crack, né? Hoje no Brasil já são mais de 1 milhão de usuários e a gente sabe que as crianças e os adolescentes são as maiores vítimas, né? O que é preciso para resolver esse problema? Prevenção. A gente hoje está mudando a forma de combater as drogas através da comissão. A comissão trabalhou no ano de 2011 e entendeu, né, como funciona isso no país e no mundo. Tivemos a oportunidade de visitar alguns países, tivemos a oportunidade de visitar todos os estados do nosso país, entender como funciona e como é que esse crescimento hoje do crack vem assolando a cidade brasileira. Hoje a gente tem que investir em prevenção. Hoje a gente tem um problema grave no Brasil, que o nosso orçamento para trabalhar 2011 em prevenção das drogas no país era mínimo, né? E conseguimos, através da comissão, de mudar a regulamentação que proporciona ali a pessoa ter o acesso ao governo de fazer o convênio, conseguimos mudar ali a regulamentação da Anvisa, que reconhece as comunidades terapêuticas que desenvolvem um trabalho belíssimo nesse país. Só cadastradas são mais de 3.600. 3.600 comunidades terapêuticas ligadas a uma instituição religiosa que desenvolve um trabalho de recuperação sem a ajuda do governo, né? Sem nenhuma ajuda do governo. Conseguimos ali entender que hoje esse investimento tem que ser ampliado. E ampliou no final do ano com a presidenta Dilma, que destinou 4 bilhões de reais no investimento de combate às drogas no país. Nunca foi visto essa quantia nesse país para investir no combate às drogas. Hoje no país a gente teve a oportunidade de
fazer indicação ao ministro Padilha e fazer indicação à nossa presidenta Dilma de criar uma cartilha antidroga, que chegue em todos os colégios públicos do nosso país, para ser discutida ali no começo, antes dele ter o contato com a droga. A droga não é um problema que acontece hoje só com rico ou só acontece na área pobre, né? Hoje a família brasileira está sendo assolada pelas drogas. Então, deputada, segundo a Polícia Federal, a relação entre a expansão do crack e a segurança pública envolve também a forma como a cocaína, que é a base do crack, chega até o Brasil. A senhora conseguiu aprovar uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, destinando uma verba para o monitoramento das Forças Armadas nas fronteiras. De que forma o problema da entrada das drogas no país, isso poderia ajudar e combater essa entrada? Teve uma reunião lá na Câmara com o ministro Eduardo Cardoso e eu questionei o ministro dessa questão. E eu falei para ele, o traficante, nós combatemos o tráfico na ponta. Nós temos que combater o tráfico com quem realmente leva a mala de dinheiro para comprar a droga, porque o traficante ele fica dentro da comunidade dele, ele não sai para nada, porque se ele sair ele é preso. E como é que chega essa droga até ele? Como se lava esse dinheiro? Esse dinheiro chega como? Então eu questionei isso ao ministro e realmente ele fez um plano de combate ao tráfico de drogas nas fronteiras. A nossa emenda está aí para ajudar as Forças Armadas. Então é muito importante esse trabalho da Polícia Federal, de todas as polícias federal, civil, o Exército, as Forças Armadas no combate às drogas, não só o crack, mas como a cocaína e a maconha. Você vê que aí apreenderam não sei quantos tabletes de maconha vindo num caminhão pelas nossas rodovias. Isso passa pela Polícia Federal, a Polícia Federal Rodoviária. Então é combater a corrupção também. Combater a corrupção, não só o combate às drogas, mas a corrupção, porque se tem drogas entrando no nosso país é porque há corrupção, porque há policiamento, O que falta mesmo é um envolvimento maior de todas as polícias, um envolvimento maior da sociedade para combater o tráfico de drogas e descobrir como esse dinheiro chega até a mão do traficante, quem leva a mala de dinheiro para comprar isso lá na Colômbia, na Bolívia, seja onde for. E o tio Carlos, queria que o senhor falasse agora sobre a questão da verba destinada ao combate ao crack aqui no Rio de Janeiro. De que forma o senhor tem acompanhado essas ações? Em relação ao município do Rio de Janeiro, eu, como membro da Comissão de Prevenção às Drogas da cidade do Rio de Janeiro, a gente tem absoluta certeza, o que o deputado Oro já falou, que o caminho é a prevenção. Mas, em contrapartida, a gente entende que hoje, por exemplo, o governo federal, a presidenta Dilma falou de 4 bilhões. Nós esperamos que essa verba realmente chegue para que a gente possa investir na prevenção. Na cidade, especificamente do Rio de Janeiro, eu vou lhe dizer um quadro que é realmente muito triste. Por exemplo, para o tratamento, o orçamento que acabamos de votar está destinado a 5 milhões e 700 mil. Agora veja o contraditório disso. A prevenção, precisamos chegar antes. É muito mais barato prevenir do que cuidar da doença. Foi destinado ao fundo que cuida exatamente das políticas de prevenção apenas R$ 10.800. É absolutamente triste essa realidade. Então, quando nós levantamos aqui de que a solução começa com a prevenção, a gente tem que observar e buscar políticas públicas para que a gente possa realmente fazer com que o discurso seja associado à prática. Okay. E, deputada, eu queria que a senhora explicasse como é que funciona essa questão da lei, do projeto de lei que regulamenta a internação compulsória para o tratamento das crianças e adolescentes que são dependentes de drogas, inclusive do crack. Na prática, como isso funciona? A Prefeitura do Rio deu o primeiro passo aqui junto com os conselhos tutelares e a vara da infância. Mas há muitas resistências em relação a isso. Porque nós temos poucos abrigos para que essas crianças fiquem ali internadas. Então, a OAB, os direitos humanos da OAB é contra essa internação compulsória, mas eu apresentei o projeto estabelecendo regras para essa internação compulsória de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não se pode tirar uma criança da rua e colocá-la dentro de um abrigo, dando Adol para ela,
né, misturada a idade, crianças com, né, maiores com crianças menores. Nós precisamos de regras. E essa internação compulsória é necessária. Quando o dependente passa a ser, vamos dizer, um problema sério para a família, né, e para ele mesmo, né, trazendo risco de vida para eles. Então nós temos que ter essa internação, mas de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, respeitando as leis, né, para que essas crianças sejam realmente recuperadas. Nós temos um problema sério, ele está falando de prevenção, mas o deputado Áureo sabe que nós levantamos, nós não temos leitos para internar essas crianças. Nós não temos lugares para colocar crianças e adolescentes que fará adultos, né? Eu estive ali naquela favela do Jacarezinho, eu estive na Mangueira, onde estava funcionando a Cracolândia, tiraram de lá, foram todo mundo. Ali no Jacarezinho, eles ficam em frente ao posto de saúde, o vereador. Em frente ao posto de saúde. E é onde nós vamos internar essas crianças, onde nós vamos colocar. Realmente, quem faz um papel importante na prevenção, no tratamento do crack, são as igrejas. As igrejas que têm centro de recuperação de drogados, né, que são grandes parceiros nossos. Esse entendimento da nossa presidente Dilma, né, das comunidades terapeutas, foi maravilhoso, porque isso vai ajudar muita gente. Porque nós sabemos que eles já estão ali, já estão viciados, né? E para tirar essa pessoa do vício, só mesmo um tratamento clínico e também um tratamento espiritual, porque senão não dá. Eu queria apenas acrescentar, fazer um diagnóstico do que é a situação dos abrigos da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos 5 abrigos e uma disponibilidade de vagas, são 178 vagas. Claro, não preciso dizer que a demanda é muito maior, né? Enfim, mas nós criamos uma expectativa de que vocês possam entender. Foi absolutamente um grande acerto a iniciativa do secretário Rodrigo Betlin, de Ação Social, em relação à possibilidade da internação compulsória. E aí, deputado, quando o senhor coloca, é importantíssimo que nós possamos dar continuidade. Aliás, o Rio de Janeiro é pioneiro nisso, e hoje todo o Brasil está buscando a possibilidade da internação compulsória. Mas precisamos criar mais leitos para que isso possa acontecer com sucesso. A gente não pode esquecer também, para a gente não deixar perder de vista, que a solução hoje das drogas não é o abrigo compulsório. A solução não é você obrigar aquela criança no abrigo hoje, porque estamos se discutindo hoje no país que a solução hoje é criar mais leitos, criar mais vagas de internação, e cada dia discute que não tem solução porque não tem abrigo. A gente não tem oferta de vaga. No município de São Paulo, hoje você tem 300 ofertas, 300 vagas hoje que tem uma carência para ter 5 mil. Será que a gente vai conseguir hoje em São Paulo ter 5 mil vagas? Não vai. A gente tem que investir hoje nesse trabalho da prevenção. E isso tem que ser discutido. Não é achar que a solução do país hoje na recuperação é o abrigo compulsório. Até porque o abrigo é importante, mas não é hoje a solução do problema. E isso tem que ser discutido com muita clareza. A solução do problema hoje é a união. Igreja, sociedade, governo, pessoas do bem, que queiram hoje o bem no nosso país. Porque se você tem hoje a questão da entrada do crack numa cidade pequena, ela acaba com a economia, ela acaba com a família e ela acaba com a cidade depois. É importante que a gente está aqui num programa, está discutindo que o programa é Vida e Missão, né? A gente está falando aqui um diálogo, é importante discutir, a igreja tem que participar. A gente não pode hoje, quem pode mudar esse jogo, né? Não vai ser a Câmara Federal, não vai ser o Senado, não vai ser a Prefeitura, quem pode mudar esse jogo que a gente vive hoje, quem pode ajudar muito e quem pode mudar essa realidade são as igrejas evangélicas no nosso país. Ok, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. E você continue com a gente. Não saia daí, o programa Vida e Missão ainda tem muito mais para você. E agora chegou a hora de você saber o que acontece nas igrejas metodistas do Rio de Janeiro. Então pegue papel e caneta e anote. Hoje a Igreja Metodista Central em Bangu convida você para participar da Festa Tropical, com muito louvor e brincadeiras, a partir das 7 horas da noite. Hoje também acontece o culto jovem da Igreja Metodista em Jardim Paraíso 2, às 7 horas da noite. No próximo sábado, a Juventude Metodista se reúne em Campo Grande para comemorar a Festa da Mocidade, com palestras e brincadeiras durante todo o dia. Viu quanta coisa boa está esperando por você? Agora basta você ir lá participar.
Isso mesmo. E quem quiser saber mais pode acessar o nosso site. Para quem gosta de mídias sociais, pode ainda nos curtir no Facebook ou nos seguir no Twitter. A gente fica por aqui, mas o programa ainda não acabou. Você assiste agora a palavra do Bispo Paulo Lockman. Boa tarde. É uma alegria ter você conosco neste programa que visa abençoar a sua vida, a sua família, especialmente com a palavra de Deus nesse momento. Convido você a ler comigo, me acompanhar na leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 51 a 56, onde diz: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. É sempre curioso e muitas vezes causa perplexidade a maneira como Jesus reage a ações, comportamentos dos seres humanos e, de modo muito especial, dos seus próprios discípulos. Em vários momentos, a postura de Jesus confronta e cria expectativa, perplexidade, dificuldade mesmo de entender, como, por exemplo, no episódio do lavar os pés, os discípulos reagiram. Pedro menciona isso de uma maneira assim bem assintosa, né? Flagrante. Senhor, de maneira nenhuma me lavarás os pés. E esse tipo de comportamento é em função de um registro que está até mesmo no profeta Isaías, né? Quando ele, lá no capítulo 55, a todos vós que tendes sedes, vinde às águas, e ele caminha na direção de dizer assim: porque os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais profundos do que os vossos pensamentos. E diante dessa disparidade do eterno, do sobrenatural, do divino e a realidade assim rasteira, bastante cotidiana do ser humano, em diversos momentos a Bíblia acentua e registra isso. Esse texto é um pouco dessa experiência de relativo desnível entre o santo propósito de Deus e o propósito dos discípulos, podemos dizer. A primeira coisa que o texto registra para nós é uma quebra de paradigma, uma quebra de referência dentro da cultura, da religião, da legislação judaica. Todos os judeus, quando saíam da Galileia, se destinavam a Jerusalém, eles atravessavam o Rio Jordão por Decápolis e subiam frente a Jericó em direção a Jerusalém, não atravessando o território samaritano. E isto fica muito bem registrado para nós pelo comportamento de Jesus aqui. Jesus se dirige a Jerusalém com um forte propósito, com intrépida resolução, e já começa passando uma mensagem. Ninguém está fora do propósito e do plano de Deus. Isto inclui os samaritanos, isto inclui os pobres,
os drogados, os bêbados, os desempregados, todos que a sociedade coloca num patamar de marginalidade, que as pessoas consideradas normais evitam. Estas pessoas rejeitadas são alvos do interesse de Deus. E Jesus expressa isso quando ele entra em território samaritano. A segunda coisa que o texto nos ajuda a pensar é o fato de que, como para Jesus Deus tinha um plano quando o enviou a este mundo, que está expresso no texto bem clássico que todo evangélico, todo cristão que lê a Bíblia conhece, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ou ainda no primeiro capítulo de João, que ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Deus tinha propósito e tinha propósito para o Senhor Jesus. Aqui estamos no limiar do que é chamado o Ministério Galileu de Jesus. Jesus se destina a Jerusalém, onde todos nós sabemos ele haveria de ser preso, julgado, supliciado na cruz do Calvário. E nós podemos dizer que Jesus sabia o que ia acontecer com ele em Jerusalém. Mas Jesus caminhava com intrépida resolução. E lá mais adiante ele diz que há gozo no coração dele pelo que ele haveria de cumprir. Eu não sei quantos de nós assumimos desafios que importam em riscos, que importam em sofrimento, com a alegria de saber que é um propósito de Deus, de que Deus vai estar conosco, de que Deus vai nos abençoar, de que Deus vai nos dar vitória e de que sairemos disto honrados e abençoados por Deus. Foi o que aconteceu com Jesus. A escolha, não é, de ir para Jerusalém é acompanhada da escolha de romper com o preconceito contra os samaritanos. Diz o texto que Jesus enviou mensageiros, ou seja, alguns dos discípulos foram para a aldeia mais próxima para providenciar hospitalidade, providenciar alimento, né? Mas o texto diz que eles não foram recebidos. E eles não foram recebidos, nós podemos especular por quê. Porque eles haviam sido ensinados na sinagoga que eles, judeus, eram mais importantes, mais santos, mais puros do que os fariseus, melhor dizendo, do que os samaritanos. Porque estes, desde quando Samaria foi invadida por volta do século VII a.C., e os assírios trouxeram povos de outras terras que eles haviam dominado para Samaria e levado a maioria das tribos de Israel que lá viviam para o cativeiro, especialmente os nobres, os patriarcas, etc., para os judeus a terra ficara contaminada, a terra maldita, a terra impura. E os discípulos estavam ali, quizás, contrariados, porque eles, como todo judeu, criam que não se deveria passar por aquela terra impura, e Jesus os coloca ali. Eles chegam na aldeia, e ao chegar na aldeia, quizás eles chegaram, vocês sabem, é um privilégio para vocês nos receber, aquela postura típica do ser humano, quando fica cheio de si mesmo, né? Arrogante, orgulhoso, vaidoso. E o povo da terra olhou para aqueles caras e falou, que é isso? E os rejeitaram. Como é que nós trabalhamos o fato de sermos rejeitados, não aceitos, né? Alguns crentes oram dizendo assim, Senhor, manda fogo do céu sobre aquelas pessoas. Senhor, pesa a tua mão. Às vezes o erro é muito pequeno para suportar o juízo que nós lançamos sobre eles. Muitas vezes nós, eu e você, temos erros gravíssimos,
Mas como é que nós fazemos? Os judeus faziam isso. Preparavam uma oferta de sacrifício e levavam para o templo. Misericórdia, Senhor. Misericórdia que não existia para os samaritanos, mas para cada um era fundamental, não é? Mas nós, quando pecamos, nós vamos para o altar e dizemos: misericórdia, Senhor, perdoa os nossos pecados. Deus não faz acepção de pessoas. Quando nós pecamos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado traz tristeza, traz problemas, abre uma brecha para que Satanás fira a nossa caminhada, perturbe a nossa vida. Por isso, nós não devemos dormir nem um dia sem antes ajoelhar e pedir perdão ao Senhor, rogando a sua misericórdia. E eles voltaram, dominados pelo rancor, pela rejeição. Eles disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu sobre esses samaritanos? Então, vejam vocês, o que foi que Jesus falou? Vocês não sabem de que espírito sois. Ou seja, traduzindo uma linguagem contemporânea, Jesus disse para eles: vocês não são cristãos. Porque se vocês fossem cristãos, pensariam como filho do homem, que era um dos títulos de Jesus, né? Filho de Deus, filho de Davi, filho do homem. Porque o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Compreender isto é reconhecer que você e eu somos pecadores e que precisamos da misericórdia de Deus. Por isso eu te convido a orar agora, confessar entre você e Deus os seus pecados e pedir que a misericórdia dele seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque ela virá se você tiver um coração humilde e quebrantado. Oremos. Deus de amor, Pai de infinita misericórdia, nessa tarde nós queremos, em nome de Jesus, invocar Tua bênção sobre cada um dos que nos acompanham. Que o Senhor que penetra os corações esteja abençoando esta vida. É a nossa oração, rogando a concessão do Teu perdão e Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter você comigo. No próximo sábado, conto com a sua presença e que o Senhor da graça te abençoe. Amém. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente, sem cessar, teu povo espera o Deus.